Ô André, vamos dar uma olhada nos gráficos? Tem algumas perguntas aqui, claro, né? Como sempre, perspectiva para o Ibovespa em pontos até o final do ano. Mas tem uma interessante aqui do dólar. Deixa eu só ver quem foi que fez. E ele pergunta se esse swap aí de hoje pode, de certa forma, aqui, ó, o Thiago. Ô Gro, bom dia, mestre. Gostaria de saber qual a influência da venda do swap no dólar hoje. Vamos dar um giro aí em Ibovespa e dólar, por favor? Os swaps do dólar foi aquele aviso em dois que o Banco Central fez de que ele ia entrar para oferecer dólares para evitar o estresse, a correria atrás de dólares que a gente teve no finalzinho do ano passado. O que acontece? A Jacaré está cada vez mais aberta, ou seja, a quantidade de as exportações, até com a alta de commodities, etc., que a gente teve recentemente, com exceção do minério de ferro, que corrigiu feio aí nos últimos meses, os exportadores, né, não estão trazendo o dinheiro para cá, os dólares das exportações, estão mantendo lá fora. Só que isso exige uma proteção, né, uma proteção junto com os bancos. Então, a demanda por hedge é enorme. Então, o ano passado, isso provocou uma alta do dólar, e aí o Banco Central antecipou-se, né, e começou em outubro, né, dia 1º de outubro, a fazer, dar essa, 2 vezes por semana, essa ração aí, não é diária, mas 2 vezes por semana, essa ração de dólares para segurar o mercado de câmbio. Então, isso aí é para evitar que, por exemplo, a gente que vinha com problemas fiscais, estamos com problemas fiscais gravíssimos, incertezas. Até agora, não temos a mínima ideia de onde vai sair o dinheiro do Auxílio Brasil, novo Bolsa Família, que vai ser um gasto permanente. Então, todas as sugestões que estão sendo feitas são de corte de despesas ou de novas receitas que não são permanentes. Venda de estatais, beleza. Vendemos as estatais, como se a gente conseguisse fazer isso fácil, né? No Brasil. Vendemos as estatais, beleza. Temos grana para subsidiar a Bolsa Família por 6 meses. Beleza, acabou. Acabou a grana, e agora? Ou seja, só tem incertezas. Precatório até agora não foi definido, né? Lira agora a bandeira dele é ferrar com a Petrobras pro populismo, né? É a história do ICMS em pegar a média do petróleo aí dos últimos 2 anos, calcular o ICMS em cima disso, né, dos combustíveis de 2 anos, e congelar por 1 ano. Por coincidência, até as eleições, né? Coincidência, né? Pois é. Então, mas tá batendo todo dia nessa tecla, né? A reforma tributária que é bom, ninguém para fazer, né? A primeira fase foi a questão aí de juntar PIS e COFINS, que para mim, quando saiu aquela reforma tributária, primeira fase, eu falei, que palhaçada é essa? PIS e COFINS, juntar de imposto e mudar de nome? Aí agora é só imposto de renda, que até agora não está definido o que vai sair lá do Senado, né? E o ICMS, que desde 2019 a gente vem falando que ICMS é o calcanhar de Aquiles de uma reforma tributária, porque mexe com interesses dos governantes, né, dos governadores, que eles que dão palanque para os deputados que estão no Congresso, e os deputados do Congresso que teriam que fazer a reforma talvez não fizessem, até agora não falam nada de ICMS. Então vem mais um band-aid, mais uma coxa de retalho aí para variar. Na boa, eu juro que eu queria tomar o mesmo ácido, desculpa se isso é politicamente correto, o mesmo ácido que a galera está tomando. Para ver o mundo cor-de-rosa. Porque é lindo ver o mundo cor-de-rosa, é lindo ser otimista, né? É maravilhoso, né, ser poliana. Mas eu não estou vendo nada disso. E eu estou falando isso há meses, né? Enfim, estamos num cenário lotado de incertezas e o dólar agora explodindo lá fora. O que o Banco Central pode fazer? Nada. Esse swap aí que ele está fazendo 2 vezes por semana é para atender essa demanda temporária do overhead, né? Já que os caras que estão exportando não querem trazer dólar para cá, por quê? Por causa dessa incerteza toda. A boca do jacaré, a diferença do que está sendo vendido e está ficando lá fora para não converter para real, acho que é recorde histórico.
E ninguém vai trazer, ninguém sabe para quanto vai o dólar. E não digo nem para quanto vai o dólar aqui, para quanto vai o dólar lá nos Estados Unidos, com o início de tapering, etc. Né? Afinal de contas, ninguém compra títulos do Tesouro em pesos argentinos, em reais brasileiros ou bolívares venezuelanos, apenas em dólares. E o dólar sobe junto com os títulos. Ontem, quando os yields bateram 3,5 e o dólar subindo junto, e eu vi o S subindo, o Nasdaq subindo, falei, tem alguma coisa errada aí, isso não é normal. Isso aí tá errado, isso aí vai cair. Né? E hoje caiu. Né? Enfim, o cenário aqui, olhando para o gráfico, né, que traduz tudo isso, ontem o mercado, até eu tinha comentado de manhã cedo, antes do Ibov abrir, que a tendência, né, era a gente subir e bater aqui nesse triângulo para fazer um pullback e depois voltar. Talvez voltasse hoje, mas voltou ontem mesmo. Ele fez a máxima nesse triângulo rompido e voltou. Bateu lá, cravou e voltou. E aí, com isso, a expectativa era a perda desse fundo hoje, né? Claro que com a ajuda dos nossos amigos, né? Dos nossos amigos russos que hoje falam inglês, tá? Que estava bem horroroso o cenário ainda há pouco, estava com uma barra vermelha aqui perto das mínimas, chegou a cair quase 1,5% o SP Futuro, vem se recuperando agora nesse pregão, tá? Agora nessa parte da manhã, acabou de abrir lá fora, Nova York, mas é só olhar aqui os gráficos, né? Independente se vai subir ou vai cair hoje, como é que vai fechar o SP500, a gente tem tendência secundária de baixa, tendência terciária de baixa. E essa aqui que eu monitoro mais de curto prazo, também de baixa. A única tendência de alta é a primária. Mas, independente da direção das médias móveis, né, que são o nosso GPS, que mostram direção, e isso é um matemático, isso aqui não é bruxaria, não é invencionice grafista, não. Isso aqui é conceito matemático, igual as médias móveis do Covid, tá? É um conceito matemático até que o Daniel Kahneman, Nobel de Economia, psicólogo, ele fala no seu livro lá, o Rápido e Devagar, o que está por trás de uma média móvel e quais são as expectativas das pessoas em relação às médias. Então tá aqui, as médias são conceitos matemáticos, as três apontando para baixo, ponto. E a própria média de 50, que é uma das mais importantes depois da de 200, sempre que o mercado chegava nela, batia, subia. E quando rompia, era falso rompimento, voltava. Falso rompimento aqui foi só violação, né? Nem fechou abaixo. Idem aqui. Dessa vez, ele perdeu a média de 50, subiu, ela de suporte virou resistência, de resistência voltou a cair. Então, isso é um conceito matemático, não é tipo assim, mas o cara vai operar, vai investir usando média móvel. Sim, é um conceito matemático. Ela está simplesmente me tirando o ruído do sobe e desce do dia a dia e me dizendo que nesse time frame ou nesse movimento de 50 dias que a tendência é de queda. A tendência é de queda. E toda tendência é válida até ser revertida. Então, não cabe a mim tentar adivinhar fundo. Claro que o uso de Fibonacci me dá uma facilidade, uma vantagem competitiva enorme de tentar acertar fundo. Mas quando a gente olha, por exemplo, o Ibovespa, eu não tenho razão nenhuma. Se eu tinha razão para tentar acertar fundo, foi aqui nessa retração, tá? Foi aqui e foi aqui. Só que todas as tentativas foram voos de galinha, foram o que a gente chama de pulo do gato morto. Já tivemos 3 gatos mortos nesses últimos suportes importantes. Suporte esse que vem lá de 93 mil. A má notícia é que o gato tem 7 vidas, né? Então, ainda temos aí pelo menos mais possibilidade de mais alguns gatos morrendo ainda antes de tentar a tendência de alta. Seguramos aqui na retração mais importante e final desse movimento que veio dos 93 mil aos 131 pontos. Movimento esse, né, que foi cravado ao vivo aqui no BMC News há 4 meses atrás, esse topo aqui no 131 mil, assim como todos esses alvos para baixo. E agora, já Ibov novamente perto da mínima. Eu posso até projetar alvos menores aqui
para o Ibovespa, mas todos eles eu vou ter alvos aqui nesse fundo, mas o problema é o seguinte: perdemos este fundo, os alvos estão aqui embaixo, tá? Os alvos são esses são os maiores. Eu acho que é besteira ficar projetando alvos menores, porque isso pode, sei lá, fazer alguns acharem que cada suporte que encontrar, agora sobe. Então, para mim, perdendo este fundo, esse é o suporte que não pode ser perdido, e que se for perdido, os alvos estão aqui. 103, 250, 100, 610, 96, 340. Esses são os alvos. Infelizmente, como eu falei quarta-feira passada, não são notícias, mas Brasília não tem feito nada para a gente ter boas notícias, absolutamente nada, zero, rosca. São Pedro também. E agora, lá fora, finalmente, lá fora entrou em tendência de baixa, né? Ainda não é uma tendência de primária, aqui já é uma primária, a gente já pode dizer, com essa média móvel de 200 já querendo virar, já tendo até a média de 50 cruzado ela, já estamos em primária de baixa no Ibov. Então, primária de baixa, ainda temos o ano eleitoral pela frente, só mesmo agora Powell e Biden para salvar o Ibovespa, porque daqui não tem nada que a gente possa esperar de positivo. Nada, zero. Tá paciência. certo.